Bom dia a todos, cumprimento a todos com graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos nesses dias com esse propósito de buscar a Deus, receber graça, orientação, também de sermos capacitados para desempenhar o nosso papel como discipuladores, como testemunhas, como professores de escola dominical, líderes de grupos pequenos nas nossas igrejas. Desde ontem Deus tem nos abençoado. O congresso está sendo articulado de uma maneira bem diferente, porque ontem a gente já explicou essa ausência do nosso preletor, Dr. Philip Ryken, e a gente tem orado em favor da recuperação dele e se colocado diante de Deus um tanto quanto assustado, pedindo que Ele nos ajude aqui a preencher essa lacuna. Ontem tivemos 2 preleções do reverendo Robson Grangeiro e também do reverendo Mauro Meister. As duas se conectaram, no que diz respeito a essa temática da santidade e, de certa maneira, nós somos também ligados a essa mesma temática hoje. Eu vou fazer algo diferente do que o reverendo Mauro fez ontem. Ele trouxe alguma coisa que ele mesmo preparou sobre o livro de Levítico, até com base no que ele tinha ministrado na igreja dele, na série de sermões sobre Levítico. E o meu propósito aqui é um pouco diferente. Eu vou olhar para o capítulo 9 desse livro que você recebeu aí quando se inscreveu no congresso. O Dr. Philip estaria falando sobre esse capítulo 9. A ideia aqui é trazer aquilo que ele tinha planejado, logicamente, com as minhas limitações, sem comparações com ele, tá certo? Então, de certa maneira, o meu objetivo é falar sobre esse tema do capítulo 9, Santo, 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 a história de Isaías no trono celestial. Deixa eu só agora checar aqui. Ok, ótimo, tranquilo. Quando o autor trata desse assunto, é bem interessante perceber que isso está dentro de um livro que trabalha a questão de narrativas, de histórias. Ele está falando como é que Deus se conecta com a nossa geração por meio dessas narrativas bíblicas, dessas histórias. O nosso irmão, o reverendo Robson, já colocou ontem algo bem interessante para a gente, uma introdução que nos ajuda a compreender a importância da história bíblica como história da salvação e a atualidade disso para a gente, ou seja, essas histórias estão aí não apenas para nos informar sobre coisas que aconteceram, e é importante a gente ter essa perspectiva de que essas coisas de fato aconteceram, que a nossa fé é uma fé histórica, mas elas chegam até nós como bênção de Deus para o nosso coração, como alertas de Deus para o nosso coração, como ele bem expôs ontem, quando ele chamou nossa atenção para 1 Coríntios capítulo 10. Essas narrativas são exemplos para nós, para que a partir desses exemplos nós sejamos achegados a Deus por meio de Cristo e caminhemos com Deus nesse mundo, o mundo de Deus, segundo a palavra de Deus. E especificamente quando se trata da temática da santidade, o Dr. Ryken vai dizer isso, que esse não é um assunto sobre o qual as pessoas costumam falar normalmente hoje. Dificilmente você se encontra com alguém para tomar um café ou para visitar, e ali, naturalmente, o tema da santidade de Deus, ou a temática da santidade flui, se incorre livremente. A nossa sociedade não gosta muito do tema. É um tema que, de certa forma, produz um incômodo, um desconforto entre aqueles que não são cristãos. E o que o Dr. Ryken diz é que esse tema da santidade era um tema caro às pessoas no 8º século antes de Cristo, especialmente ali naquele contexto de Judá, naquele tempo do reinado do rei Uzias. E é interessante que Isaías, no capítulo 6, ele começa o capítulo reportando essa data. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, e daí ele segue com a narrativa dele. Então, ele está falando daquela época, uma época que foi muito especial, e existia uma razão pela qual as pessoas se preocupavam, ou pelo menos as pessoas piedosas estavam interessadas em falar sobre a ideia da santidade de Deus. A grande questão é que nós temos esses 2 relatos, temos essas 2 figuras. Temos um relato na Bíblia sobre Uzias, rei de Judá. Temos esse relato sobre Isaías, o profeta. Ambos, de certa maneira, tiveram experiências com Deus no lugar de adoração, no templo de Jerusalém. Então, essas 2 experiências são extremamente importantes, e o que Ryken diz é que é difícil a gente compreender Isaías 6 sem compreender aquilo que aconteceu antes com o rei Uzias, quando adentrou no templo. O rei Uzias é reportado como um bom rei,
um rei que buscou o Senhor, que buscou servir ao Senhor na sua geração. 2 Crônicas 26 traz um relato sobre ele, vale a pena depois você ler com calma esse capítulo 26 de 2 Crônicas, você vai ter um apanhado, um resumo da biografia desse rei. Ele fez o que era reto, buscou a Deus, ele também estabeleceu um reino próspero, um reino seguro, assegurou fronteiras, venceu os filisteus. O reino, na época dele, se tornou realmente tranquilo quanto a essa questão militar. E também viveu uma época de prosperidade, inclusive material, de muito conforto, e até algumas pessoas achavam esquisito, naquela época do rei Uzias, esta profecia ou qualquer tipo de anúncio de que Deus castigaria a nação, ou que Deus traria algum tipo de juízo sobre a nação, uma vez que existiam muitos sinais da bênção de Deus na vida da nação. 2 Crônicas 26:15 diz que o reinado dele se fortaleceu, ele se tornou um rei forte. E tudo isso é muito interessante acerca do reinado dele, mas 2 Crônicas 26 também fala de Uzias não apenas como um rei que buscou a Deus, ou um rei que conduziu a nação à prosperidade, mas menciona Uzias como um rei leproso. Ele se tornou orgulhoso das suas realizações. Em determinada ocasião, está lá em 2 Crônicas 26, a partir do verso 16, simplesmente ele decidiu ir ao templo, e ele foi até o lugar santo, e ele queria, ele próprio, queimar incenso naquele lugar. A gente já ouviu as mensagens de ontem, especialmente a mensagem do reverendo Mauro Meister, ainda falando sobre o contexto anterior de adoração no tabernáculo, mas aquilo que se aplicava ao tabernáculo também deveria ser levado em consideração no culto no templo. Assim como o tabernáculo tinha toda uma mensagem de distanciamento entre Deus Santo e o homem, e também tinha prescrições para que o homem seguisse para chegar diante de Deus, para ter comunhão com Deus naquele contexto, naquela dispensação, no templo a situação era muito semelhante. E quando o rei entra para queimar incenso no lugar santo, o sacerdote Azarias e outros sacerdotes fazem tipo uma barreira e cercam o rei e dizem: olha, o senhor não pode entrar aqui, só podem entrar aqui os sacerdotes, os descendentes de Arão, o senhor está transgredindo a lei de Deus. E a palavra de Deus diz que é como se Uzias fosse tomado por aquele ânimo: eu sou o rei, estão pensando quem vocês pensam que são, eu posso fazer o que quiser. Ele se indignou, o texto diz que ele se indignou contra Azarias e os outros sacerdotes. E naquela hora, no momento em que ele mostrou indignação, a lepra apareceu nele. No momento da indignação. Então ele estava ali, num lugar inadequado, no templo, e ele ficou leproso. A gente encontra esse registro, 2 Crônicas 26, 20 e 21. Então, o sumo sacerdote Azarias, todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Olha só que expressão forte. O Senhor feriu aquele rei, até então um rei tão piedoso, que tinha buscado o Senhor. Verso 21, assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada. Ele não pôde mais habitar no palácio, foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Então, nós temos uma primeira experiência, um homem, de certa maneira, um agente da aliança naquela dispensação, servindo a Deus naquela geração. Ele entra no templo de uma maneira, assim, tomada por prepotência. Deus fere aquele rei, ele se torna leproso em decorrência da sua postura, da sua atitude. E o Dr. Ryken diz isso, que Uzias foi excluído da presença de Deus. Por quê? Porque ele violou a santidade de Deus. Então, veja só a temática da santidade. A santidade de Deus foi violada, e aquela violação cobrou, então, um preço alto do rei Uzias. A partir desse ponto, o Dr. Ryken chama a nossa atenção para o conceito bíblico de santidade, que é aquele conceito básico de separação. Santidade tem a ver com separação. O Dr. Mauro ontem falou sobre isso, como tudo no tabernáculo comunicava
Em primeiro lugar, separação. O tabernáculo tem muito a dizer sobre reconciliação, sobre perdão, mas antes disso ele fala sobre separação. E ele inclusive foi falando ontem sobre as cortinas, né, as diferentes portas, e até o momento de você chegar no Santo dos Santos, quantas vezes nós recebíamos aquele recado: cuidado, aí é perigoso, cuidado, aí é perigoso. Então é muito interessante isso, essa era a tônica. Santidade tem a ver com separação. É nesse sentido que quando nós lemos na Escritura, o povo de Deus é chamado de santo, no sentido de que Deus separa esse povo para o serviço dele, para a comunhão com ele. O sinal da circuncisão, assim como hoje acontece com o batismo, significava isso, que aquele indivíduo que recebia o sinal agora era separado das demais comunidades. Ele agora pertencia ao povo de Deus e estava ligado à aliança de Deus com aquele povo. Os sacerdotes também eram pessoas retiradas dentre as demais pessoas da nação. Então, ele era separado e devotava toda a sua vida, o seu coração, a sua vida deviam ser devotados àquele serviço que era um serviço santo. O templo também era santo, no sentido de que era uma casa de Deus, uma casa do Senhor, para uso exclusivo do Senhor. Essa era uma característica do templo naquela dispensação. O sábado também era um dia que se distinguia dos demais, separado dos demais, para as finalidades estabelecidas de descanso e de adoração e serviço ao Senhor. E como nós ouvimos ontem com o Dr. Mauro Meister, inclusive os alimentos, alguns alimentos eram também tidos como santos. Toda essa ideia de santidade trabalhada nesse contexto. E tudo é assim, tudo isso está apontando para o próprio ser de Deus. Deus é santo, e a gente fala isso com bastante frequência, a gente inclusive canta muitas vezes sobre isso nos nossos hinos ou cânticos espirituais, não é? A palavra santo é a palavra mais usada na Bíblia para descrever o ser de Deus. Ele é santo. A Bíblia diz lá em Provérbios 9 e 10 que conhecer o santo, ou seja, conhecer a Deus, é prudência. A gente encontra também que a santidade de Deus é única, é suprema, porque em 1 Samuel 2,2 diz que ninguém é santo como Deus é santo. Então Deus é singular na sua santidade. Existe também essa ideia de que santidade tem a ver com a impecabilidade de Deus. Ou seja, Alec Mottier, ele diz, a santidade de Deus consiste em sua majestade moral total, única. Olha só, a majestade moral de Deus, ela é total e ela é singular, ela é única. Mas essa santidade de Deus vai além da ética. Tem a ver com a essência dele, com a beleza do ser de Deus. Essa santidade abrange tudo o que distingue Deus de nós. Assim como, uma vez que santidade transmite essa ideia de separação, quando nós dizemos que Deus é santo, nós estamos não apenas dizendo que Ele é moralmente justo, que Ele faz o que é correto, nós também estamos dizendo que Ele é separado de nós. Existe uma separação entre o Criador e a sua criatura. Essa santidade tem a ver com a majestade de Deus, tem a ver com a pureza singular do ser de Deus, tem a ver com a alteridade de Deus, ou seja, a qualidade de ser outro. Existe então essa diferença. Deus é um ser transcendente. Existe uma separação entre o Criador e a criatura. Existe uma distância infinita entre a divindade dele e a nossa humanidade. Essa distância é infinita. Nós jamais seremos como ele é, no sentido de divindade, do ponto de vista ontológico. E a nossa resposta, como diz Êxodo 15, verso 11, deve ser a de exaltar a Deus, de louvar a Deus por sua santidade, de prestar a Ele a devida adoração, reconhecendo a sua singularidade, a sua unicidade como Deus, o quanto Ele é distinto por ser santo. Então, a santidade é um aspecto do ser de Deus que deve ser sublinhado, destacado. E é por isso, porque Ele é santo, que tudo que é associado a Ele também é santo.
A Bíblia vai dizer, o nome de Deus é santo, Salmo 103, versículo 1. A Bíblia também vai dizer, a palavra de Deus é uma palavra santa, 2 Timóteo 3,15. A Bíblia vai dizer, ainda nesse contexto da palavra, a lei de Deus é santa, Romanos 7,12. A promessa de Deus é santa, Salmo 105, versículo 42. As obras de Deus, todas elas, sem exceção, são santas. Os caminhos de Deus, todos eles, sem exceção, são santos. Salmo 77, 13. A ira de Deus, até o seu furor, é santo. E além disso, o povo de Deus, o Novo Testamento, ele atualiza aquilo que é dito lá em Êxodo 19, em 1 Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, nós somos um sacerdócio real e somos uma nação santa. O povo de Deus é santo, é separado. Esse povo comunga com esse Deus que é também distinto e separado. O Dr. Ryken também menciona nesse capítulo o quanto essa santidade de Deus é expressa na organização do templo. Se ontem a gente olhou rapidamente para a questão do tabernáculo, o Dr. Ryken dedica uma sessão interessante, traz um bom resumo sobre o modo como eram configurados os pátios, os muros, os véus do templo. Toda aquela configuração produzia dificuldade e, em alguns momentos, estabelecia barreiras que não podiam ser transpostas. Então, você não podia passar de um lugar para outro. É por isso que quando você vê aí na sua Bíblia, ou vê aí um mapa, ou um desenho do templo naquela época, você vai encontrar pátio dos gentios, o espaço para as mulheres. Existiam locais que eram separados, e as pessoas tinham que ficar ali realmente sem poder ir de um lugar, de um canto para outro. E todas essas barreiras, e mais uma vez aqui reportando o que foi dito ontem, e foi muito bom o reverendo Mauro Meister abrir ontem, porque já ganhei muito tempo aqui, a gente pode prosseguir aqui nesses pontos que ele já expôs tão bem, não é? Mas todas essas barreiras comunicavam a mesma coisa, aviso, mantenha a distância, Deus é santo. Olha só que interessante, então, essa santidade expressa na organização do templo. Só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Ele entrava uma vez por ano no dia da expiação. A gente viu ontem naquela explicação do quiasmo ali de Levítico, como o centro da mensagem de Levítico é a mensagem relativa ao dia da expiação. E o Dr. Ryken cita aquilo que é mencionado algumas vezes, né, que o sacerdote, inclusive, entrava com alguns sininhos. Caso ele morresse lá, o pessoal ia ouvir e podia puxá-lo, né, porque a presença de Deus, a comunhão com Deus, na Bíblia inteira, é uma comunhão perigosa. Isso é bem interessante. Tem até um trechozinho muito interessante daquela fábula do C.S. Lewis, do leão, da feiticeira, do guarda-roupa, em que perguntam, olha, esse Aslan, ele é seguro? E a resposta é, não, ele não é seguro, mas ele é bom. Ou seja, ele é bom, mas não brinque com ele. A comunhão com ele é perigosa. E isso é o que é mostrado aqui nesse capítulo tão interessante desse livro do Dr. Ryken. Ele vai dizer que nem todos sobrevivem ilesos a uma audiência com Deus. Interessante essa proposição, e isso corresponde muito bem ao que consta realmente nas Escrituras. E o Dr. Ryken prossegue dizendo, mesmo quando está presente com o seu povo, como estava no templo, Deus continua impressionante em santidade. A gente tem que entender que isso é assim no Antigo Testamento, isso é assim no Novo Testamento. O autor de Hebreus, inclusive, vai discorrer sobre isso lá no seu capítulo 12. Ele vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O nosso Deus é um Deus santo, e esse capítulo também foi mencionado na palestra de ontem. Então é isso, nós vimos a experiência do rei Uzias no templo, e vimos no que deu, né? Como é que aquele rei, um rei que se destacou, que colocou, vamos dizer assim, o reino de Judá como um reino que foi admirado, vamos dizer assim, pelas nações, que fortificou fronteiras, que venceu inimigos externos, que buscou o Senhor de todo o coração, morreu sem poder frequentar o palácio real, morreu leproso. Agora vamos ver a experiência de outra pessoa, a experiência do profeta Isaías, também no templo. E observe que essa experiência é reportada como tendo ocorrido no ano da morte do rei Uzias. Isso significa que
ideia ou a referência a Uzias e provavelmente a experiência de Uzias do templo estava ali na mente e no coração do profeta Isaías, quando ele teve esse momento com Deus. Essa experiência está relatada em Isaías, capítulo 6, de 1 até 9. É um texto bem conhecido. Esse texto é muito mencionado, por exemplo, em contextos de teologia do culto, quando a gente vai explicar sobre a adoração, até mesmo sobre as partes de uma liturgia, etc. É muito comum, quando a gente vai falar um pouquinho sobre teologia de culto, a gente mencionar Isaías capítulo 6, de 1 até 9. Ele também é muito mencionado em congressos missionários, ou quando vem um missionário visitar a sua igreja, falar sobre o trabalho dele no campo, de repente ele traz uma mensagem para a igreja e cita Isaías 6, de 1 a 9, porque ele é muito pertinente, vamos dizer assim, para esse contexto de chamado para missão. É nesses termos que Isaías é bastante conhecido, mas nós precisamos entender esse texto analisando alguns aspectos que estão trazendo para nós verdades muito preciosas, a partir desse relato, o relato desse encontro do profeta com Deus, um relato dividido em 5 partes, que são muito pertinentes para a nossa edificação, especialmente como educadores, como pessoas que estão falando ou que querem falar ou ministrar a palavra de Deus. O Dr. Ryken vai dizer o seguinte: a primeira parte desse relato vai trazer para a gente Isaías tendo essa percepção de Deus reinando. Versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. É assim que começa o relato. A percepção, a visão de Deus, e Deus destacado como aquele que reina. Então, Isaías tem essa experiência singular, ele enxerga essa majestade de Deus, e veja só, a majestade de Deus equivale à santidade transcendente de Deus, porque aquilo que mencionamos, santidade tem a ver com o aspecto ético, com o caráter de Deus na sua ética, mas também tem a ver com a essência de Deus, essa transcendência de Deus, o fato de Deus ser separado do pecador. Isaías é um profeta que insiste nessa verdade, que menciona isso em diversas ocasiões no seu livro, mas nesse momento ele está tendo essa visão, Deus está concedendo isso a ele. Era algo que Deus concedia aos profetas da antiga dispensação, ele se manifestava aos profetas por meio de visões, por meio de sonhos. Isaías está tendo exatamente essa experiência. Tudo indica que, de fato, ele está no templo, ele está ali no templo do Senhor, e naquele momento em que ele está prestando, quem sabe, a sua adoração, ou participando de um momento de adoração no templo, Deus o transporta do templo de Jerusalém para o templo celestial, para o santuário celestial. Isaías tem, então, essa percepção de Deus. Isso é muito interessante aquilo que o Ryken diz. Ele vai dizer que, provavelmente, especialmente os judeus piedosos daquele tempo, quando iam ao templo, eles tinham uma noção muito mais apurada do que nós, da majestade de Deus, por causa da proximidade da história do rei Uzias. Eles provavelmente conversavam sobre isso. Imagine, o líder da nação ficou leproso, entrou inadvertidamente no santuário, foi expulso pelos sacerdotes, agora estava morando numa casa à parte. Era um assunto que certamente eles comentavam. Então agora, quando eles iam ao templo, eles já deviam, puxa, nós estamos indo no templo, e diante de Deus, nós estaremos diante de um Deus que é majestoso, que é santo. E Ryken, inclusive, ele aventa essa possibilidade, que provavelmente eles iam na ponta dos pés, cultuando com medo e tremor. Então, aquela experiência tinha dado a eles essa noção, que era uma noção muito interessante e necessária. Isaías vai até o templo, e ali ele vê o Senhor. Ele vê o Senhor assentado num trono. Então, ele tem essa visão do trono de Deus, um trono de autoridade real sobre o céu e a terra. O trono de Deus é mostrado como alto, elevado, alto e sublime, como diz a Almeida Revista e Atualizada, no sentido de que ele está acima de todas as suas criaturas.
no sentido de que esse trono comunica o que é dito pelo salmista, que o Senhor reina sobre tudo. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, é muito interessante essa percepção de Isaías. Ele enxerga o trono de Deus, ele vê Deus no seu trono, uma descrição que é cheia de detalhes. Ele vai dizer, por exemplo, que o manto do Senhor é um manto de enormes proporções, que enche todo aquele santuário. Tudo isso evocando essa ideia de majestade, de grandeza, de elevação de Deus, de sublimidade do ser de Deus, de santidade de Deus. E Deus é mostrado assistido por anjos, pelos serafins. Olha só, versos 2 até 4. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Ryken chama atenção para esse fato de que os serafins significa literalmente, pode ser lido como literalmente, os ardentes. Eram anjos santos por direito, anjos que nunca tinham pecado, anjos santíssimos. Mas apesar disso, esses anjos se apresentam diante de Deus com toda modéstia. Eles vão se cobrindo diante da presença de Deus. Eles demonstram essa modéstia e essa reverência diante do Senhor. Isso deveria chamar a atenção, é nesse sentido que muitas vezes a gente cita Isaías quando vai falar sobre princípios de culto, princípios de adoração, não é? Para a necessidade da gente entender, no momento da adoração, diante de quem nós estamos, né? De que a aproximação de Deus requer essa modéstia reverente. E eles cantam um hino que também esses estudiosos de liturgia chamam de O Sanctus. É literalmente um crescendo de louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Uma repetição tripla, porque para os hebreus 3 é um número de conclusão. Para os presbiterianos também, quando eu vou fazer sermões, né, mais ou menos tem algo mais semelhante a isso, né? Mas é interessante isso. E os cristãos, de modo geral, desde a antiguidade, quando contemplaram Isaías capítulo 6, e quando contemplaram esse cântico, eles não tiveram dúvidas em atribuir isso à própria Trindade. Isso é um louvor dado às 3 pessoas benditas da Trindade, é a leitura cristã desse texto. E observe como, assim como a gente vê em outros lugares na Escritura, quando a presença de Deus se manifesta dessa forma muito singular, então isso é acompanhado de algumas manifestações na própria natureza, algumas manifestações que demonstram que aquela realmente é uma experiência de manifestação singular do próprio Deus. Aconteceu isso na época em que a lei foi dada. Hebreus explica isso lá no capítulo 12 da sua carta, quando ele fala da concessão da lei no Sinai, que tudo realmente encheu as pessoas de terror. O próprio Moisés quase que dissolveu o seu coração diante daquela experiência. E agora ele fala de portas que tremem, desse terremoto que abala todas as coisas, esse tremor das portas que evoca a proibição à entrada. Olha só que interessante, a fumaça que de certa maneira vai transmitir essa ideia da glória de Deus envolta em mistério. Existe um sentido, como Lutero declarou muito bem naquele sermão dele sobre a glória de Deus que não pode ser vista. Ele vai dizer isso, que o tempo todo, até a vinda de Cristo, Deus sempre se manifestou em mistério, nunca se revelou totalmente. É isso que Lutero diz no seu trabalho sobre a teologia da cruz. E aí temos a aproximação de Isaías. Ryken vai dizer o seguinte: Isaías chegou tão perto de Deus como nunca qualquer homem havia estado desde Adão. Você pode depois pensar se você concorda exatamente com isso que ele diz, mas é muito interessante o que ele diz. Essa aproximação diferenciada de Isaías. Ele também vai esclarecer do ponto de vista teológico que essa experiência de Isaías não configurou Isaías ver Deus literalmente, não é isso.
é literalmente uma das manifestações de Deus. Então ele está contemplando a majestade em torno de Deus. E depois o evangelista João vai explicar um pouquinho dessa visão, a gente vai falar sobre isso. O fato é que Deus, quando se manifesta, ele sempre preserva o homem da sua transcendência. É interessante que a Bíblia vai falar isso, que a presença de Deus sempre é desfrutada de forma mediada. Isso já é apontado no Antigo Testamento, isso chega à sua culminação de revelação no Novo Testamento, quando entendemos que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Deus continua se mostrando aí, veja só, parece até meio contraditório. Ele continua se mostrando e ao mesmo tempo se ocultando, porque ele é Deus separado, ele é sempre o outro. Ele não é o nosso chegado, assim, que a gente trata de igual para igual. Ele é o Deus santo, é o Deus separado. Ele é santo, santo, santo em sua santidade. Parece uma redundância, mas é essa a teologia de Isaías capítulo 6. A primeira coisa que a gente vê então no texto é isso. Isaías vê a majestade de Deus. Mas a segunda coisa que aparece no texto é o seguinte: a partir daquela visão, Isaías sentiu-se arruinado. Olha o que diz o verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ai de mim, estou perdido. Ryken vai falar sobre pensamentos aterrorizantes que provavelmente podem ter passado aí pela mente de Isaías. Ele propõe isso, pondera isso, e eu creio que ele está muito certo, quando ele diz que Isaías tinha essa consciência de que ninguém podia ver Deus e viver. Êxodo 33, 20, exatamente o texto que Lutero expõe quando fala da teologia da cruz. Ele também, certamente, deve ter se lembrado de Uzias. E quando ele pensou na experiência de Uzias, Uzias não teve uma visão da majestade de Deus. Ele só entrou no templo lá querendo oferecer incenso. Os sacerdotes cercaram e disseram: não pode oferecer incenso. Ele já ficou leproso. Imagine agora Isaías vendo o próprio Deus. Então ele entendeu: eu estou morto. No capítulo 5, Isaías profere alguns ais. Você pode conferir esses ais lá no capítulo 5, versos 8, 11, 18, 20, 21 e 22. Mas faltava um ai, porque na mente hebraica as aflições normalmente são mencionadas numa série de 7, e são mencionadas apenas 6 lá no capítulo anterior. Então, onde é que apareceria o 7º ai para completar essas aflições? O 7º ai é o ai do próprio profeta Isaías. Depois que ele diz: ai daqueles que acordam cedinho para beber, e etc. Agora ele está dizendo: ai de mim. Olha só que interessante a experiência de Isaías. Ele enxerga a si próprio como arruinado. Ele diz: eu estou liquidado, eu não existo mais. Ele foi literalmente tomado por terror na presença de Deus. Isso é uma experiência interessante de a gente mencionar, da gente ponderar sobre ela, porque a gente tem perdido bastante isso nas nossas experiências de adoração. A gente acha até estranha essa ideia de dizer para as pessoas que elas precisam estar diante de Deus com temor e tremor. Normalmente a gente acha que o mais interessante, o que vai atrair mais gente, ganhar mais gente, é mostrar esse aspecto do acolhimento de Deus, e do amor de Deus, e da graça de Deus, mas muitas vezes nós corremos para apresentar a graça de Deus, sem ter apresentado a santidade de Deus antes. E as pessoas, inclusive, são chamadas, convocadas para ser salvas, mas elas não entendem bem do que elas vão ser salvas. Elas entendem: eu acho que eu estou sendo salvo da pobreza, ou então do meu problema conjugal, ou de outra coisa assim, né? Eu era muito tímido, agora eu sou ousado, e agora eu sou um empreendedor, eu posso empreender e servir a Deus com audácia, mas não entendem muito bem de que, diante desse Deus, o que cabe a nós, constatando a sua majestade, a sua santidade, é dizer: ai de mim. E daí, a terceira parte da narrativa. Logo depois de Isaías constatar tudo isso, ele se arrependeu. Ainda em Isaías 6,5, então disse eu: ai de mim, estou perdido. E veja só, por quê?
porque sou homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente lê isso com bastante frequência, né? Como eu falei, em cultos missionários, e também quando a gente vai ensinar sobre adoração, e realmente a gente, às vezes, até chama um pouco de atenção para essa questão dos lábios impuros, mas é muito interessante a gente parar um pouquinho para pensar nesse arrependimento de Isaías, e entender o seguinte: esse profeta, e depois volte lá no capítulo 5, esse profeta lá no capítulo 5, convocando o povo a se arrepender pelos seus pecados. Agora esse profeta, ele está arrependido pelo seu próprio pecado, ele está oprimido pela consciência do seu próprio pecado. E Ryken vai dizer isso: quando nós contemplamos a Deus como Deus é, então nós vemos a nós mesmos como realmente somos. É aquilo que Calvino pontuou, ele começa as Institutas dizendo isso, que existem essas duas necessidades, essas duas coisas importantes para que a gente conheça. A gente precisa conhecer a Deus, e quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Então, essa perspectiva de conhecer quem nós somos diante desse Deus santo e contemplar a Deus em toda a sua santidade, vai sempre nos conduzir a contemplar-nos em todo o nosso pecado. Então, imagine Isaías, ele se dirigindo às pessoas e dizendo: Deus é santo, vocês precisam buscá-lo, vocês precisam se arrepender. Ai desses que fazem isso, ai desses que fazem aquilo, ai desses outros que estão insistindo nessa prática ou nesse caminho. Agora ele contempla Deus, ele diz: ai de mim, por quê? Meus lábios são impuros. Isso é chocante, porque às vezes, quando eu ouço pessoas explicando sobre a vocação de Isaías, aqui em Isaías 6, especialmente para o chamado missionário, né, a impressão que essas pessoas dão, esses expositores da Bíblia, é que o capítulo 6, ele está registrando o início do ministério de Isaías. Mas não é assim. Isaías já estava profetizando quando ele teve essa visão. Ele já era um profeta de Deus quando ele teve essa visão. O profeta de Deus, qual é a ferramenta que ele mais usa? A fala, a linguagem. Ele é um emissário da palavra. O professor de escola dominical, qual é a ferramenta dele? A gente pode dizer a tecnologia, ou então um plano de aula, ou uma série de outras coisas, de métodos que são úteis, pertinentes, interessantes. Mas, basicamente, você vai falar sobre a palavra de Deus. Então, nós temos aqui um homem que falava a palavra de Deus. E agora ele vai dizer o seguinte: a ferramenta que eu uso, os meus lábios, são impuros. Ele já tinha, então, um senso apurado da santidade de Deus, era um divulgador da santidade de Deus, ele cria na santidade de Deus, ele pregava sobre a santidade de Deus, mas Isaías ainda não havia experimentado pessoalmente a santidade de Deus. Que coisa assustadora é essa, irmãos? Já imaginou uma situação dessa? Você falando sobre a santidade de Deus, preparando as suas aulas sobre a santidade de Deus, insistindo com seus alunos sobre a santidade de Deus, mas sem você mesmo experimentar a santidade de Deus. Ele era um profeta que usava a linguagem para o seu trabalho, mas ele era um pecador desbocado. Que coisa chocante. Ele confessa a sua linguagem profana. A gente não está falando de qualquer um, a gente está falando do profeta Isaías. Então, diante dessa visão em que ele ouve, Deus é santo, 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 Isaías pode pensar na experiência de Uzias. E ele pode constatar: eu sou impuro, impuro, impuro. Ele está tendo uma experiência com a santidade de Deus. Isso é impressionante. E a partir desse ponto, Isaías é reconciliado.
Versos 6 e 7. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ryken vai dizer isso, que aqui, nesse quadro, a gente tem o evangelho inteiro, nesses versos 6 e 7, porque a brasa foi tirada do lugar do sacrifício, foi tirada do altar. Era o lugar do sacrifício. Olha só que interessante, a gente ouviu muito sobre isso ontem. Isaías foi reconciliado com Deus com base em um sacrifício de sangue, e isso vai ser depois pontuado pelo autor de Hebreus 9, 22, ele diz que sem o sacrifício, sem o derramamento de sangue, não existe a expiação, a propiciação dos pecados. O sacrifício foi aplicado diretamente ao pecado de Isaías. A brasa é tirada do altar e é colocada na boca dele. E Ryken vai dizer, isso provavelmente doeu. Foi doloroso, foi terrivelmente doloroso, mas foi eficaz, porque é isso que Cristo faz. A sua obra é aplicada diretamente sobre o nosso pecado, para resolver o problema do pecado. A brasa tirou a culpa do pecado, no sentido que tratou com a natureza primordial de Isaías, aquilo que Paulo chama de natureza pecaminosa, com o estado de Isaías como pecador, o pecado no singular. E a brasa também resolveu o problema dos pecados, os pecados particulares, as transgressões particulares dele, aquilo que ele mesmo realizou como ato de transgressão da lei de Deus. Além disso, observe, em todo esse processo, Deus é o grande agente da salvação. É Deus quem está providenciando essa obra. É Ele que está reconciliando Isaías com Ele. É Ele quem está ministrando, vamos dizer assim, os benefícios do Evangelho. O Evangelho está sendo comunicado a Isaías nesse momento. Deus está ministrando no coração de Isaías. E talvez alguns achem essa ideia estranha, não é? Ele já era profeta, ele já estava pregando, agora está dizendo que Deus está ministrando o Evangelho no coração dele, mas essa é a grande verdade da Escritura. A gente tem sim aquele grande evento, né, que a Bíblia chama de conversão, mas a gente também pode entender que nós, pastores, professores, discipuladores, líderes de grupos pequenos, precisamos desfrutar do Evangelho em diferentes momentos da nossa vida. Nós precisamos desfrutar do Evangelho todo dia, toda semana. Olha o que foi dito ontem pelo reverendo Mauro: todos os dias havia sacrifício pelo pecado no tabernáculo. No sábado esses sacrifícios eram duplicados, porque todo dia o povo precisava da expiação. Todo dia o povo precisava ser ministrado com os benefícios da obra de Cristo. Todos os dias o povo precisava ser coberto com o sangue de Cristo e com a justiça de Cristo. Isaías recebe essa ministração graciosa da parte de Deus. E a partir daí, como diz o Dr. Ryken, Isaías foi recomissionado. Então, de acordo com ele, Isaías 6 não é um texto que fala apenas da vocação de Isaías, mas do recomissionamento de Isaías. Ele literalmente foi revitalizado e foi tratado por Deus e pela graça de Deus para levar adiante o serviço que ele deveria realizar para Deus. Verso 8 do capítulo 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente olha para essa resposta de Isaías, eis aqui, envia-me a mim, não é nenhuma bravata voluntarista ou voluntariosa. Não é Isaías dizendo: eu vou porque eu sou bom, eu vou porque ninguém vai, mas eu sou o herói dessa multidão aqui, então eu aceito já que ninguém aceita. Não é nada disso. Não existe nenhuma autoconfiança, não existe nenhuma justiça própria nessa fala, nessa resposta de Isaías. Isaías está dando a resposta de quem passou pela brasa ardente, de quem foi acolhido por Deus no Evangelho. É interessante que nesse trecho a gente vai percebendo isso, que para ser recomissionado, ele precisava ser reconciliado. Para ser reconciliado, ele tinha de se arrepender. E ele só se arrependeu
depois de sentir-se arruinado. Foi isso que aconteceu com aquele profeta. E nesse ponto, o Dr. Ryken cita Charles Swindoll. Ele diz assim: quando Deus quer fazer uma tarefa impossível, Ele pega um homem impossível e o esmaga. Foi o que Deus fez naquela ocasião com Isaías. Professor de escola dominical, discipulador, pastor, você que quer falar a palavra de Deus, entenda isso: Deus não vai usar você plenamente antes de Deus te esmagar. Deus precisa tratar com o nosso coração, precisa tratar com o nosso pecado. Ele precisa fazer isso para que nós sejamos úteis nas mãos dEle. Olha que mensagem preciosa a mensagem de Isaías. Não é apenas uma mensagem para a gente pregar, ou então a gente ouvir alguém pregando na igreja e dizer: espero que tenha algum vocacionado aqui para missões. Não tem nada a ver comigo essa mensagem, mas espero que alguém ouça para a gente mandar lá para a Malásia ou para plantar aquelas igrejas de acordo com o nosso projeto. A gente precisa entender que Deus está falando com cada um de nós, dizendo: eu quero você útil, eu quero usar você para a minha glória. Então, por isso, eu vou dar uma boa esmagada em você. Você vai perceber o seu pecado, eu vou tratar com o seu pecado. Olha que palavra útil, a palavra de Isaías 6. E Isaías, a partir desse momento, ele vai servir ao Senhor como profeta esmagado. E como profeta esmagado, ele se torna o porta-voz da santidade de Deus. Ele é o profeta que mais usa essa expressão, santo. Ele é aquele que chama Deus de santo mais do que qualquer outro autor da Bíblia. Ele tem agora um ministério marcado por essa experiência, por esse encontro com Deus. E esse profeta pode escrever lá adiante algumas palavras interessantes. Olha o que ele diz no capítulo 57 do seu livro. Ele diz assim lá no verso 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha ele destacando essa sublimidade, a transcendência de Deus. Habito no alto e santo lugar. Mas olha só ele destacando algo que ele conhecia muito bem, conhecia por experiência própria. Eu habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E o verbo vivificar é digno de nossa atenção, porque aponta para a nossa grande, a nossa maior necessidade na vida com Deus e no ministério de Deus, a necessidade de sermos vivificados, de sermos revitalizados, de recebermos vida de Deus, para podermos comunicar vida de Deus. Essa é uma necessidade impressionante. Muitas pessoas às vezes ficam focando em métodos e em procedimentos, e não há problema em focar nisso, né? Se você quer desenvolver-se, capacitar-se, no sentido de ser um professor mais eficiente, saber fazer uso de tecnologias, poder usar realmente algum tipo de recurso didático que vai ajudar na aprendizagem dos seus alunos, ou do seu grupo de estudos, ou do seu grupo de leitura, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito pertinente, mas a necessidade primordial dos seus alunos, seja qual for a faixa etária, é de receber vida espiritual por meio daquilo que você ensina. E você só vai transmitir vida se você estiver transbordante de vida, se você tiver recebido vida de Deus. Você precisa ser vivificado. O salmista, no Salmo 119, de vez em quando vai pedir algo mais ou menos assim: vivifica-me, ó Deus, segundo a tua palavra. Nós precisamos de vivificação, e Deus então vivifica o contrito e abatido de espírito. E ele vai dizer ainda nos versos 18 e início do verso 19, do mesmo capítulo, Isaías 57, tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram, como frutos dos seus lábios criei a paz. Isaías prega e serve ao Senhor como um profeta esmagado. E por conta dele a gente tem esse livro profético, né, o maior do Antigo Testamento. Alguns chegam a chamá-lo de o Evangelho no Antigo Testamento. Algo que até hoje alcança os nossos corações e abençoa as nossas vidas. Dr. Ryken caminha para o final desse capítulo 9 do seu livro dizendo isso. Essa foi a experiência de Isaías atingindo até os seus lábios. Ele jamais esqueceu
o que viu na sala do trono do céu. Então, de certa maneira, todo o restante do ministério de Isaías foi completado, foi realizado à luz daquela experiência. Ele podia sempre se lembrar da sala do trono de Deus no céu, e ele vivia à luz daquela experiência. O Dr. Ryken, então, conclui com algumas considerações. Primeiro, ele faz um link, uma ligação entre tudo isso, toda essa experiência, ou essas experiências com a pessoa de Jesus Cristo. Ele começa dizendo que em João 12:41, o próprio evangelista João vai dizer isso, que Isaías viu a glória de Cristo. Nesses termos, então, é possível a gente dizer que essa glória que Isaías viu, lá no capítulo 6 do seu livro, foi a glória do próprio Redentor. E é nesses termos que quem quiser vir a Cristo deve agir como Isaías, deve contemplar Jesus Cristo e deve ter essa consciência do quão santo Jesus Cristo é. Essa é uma necessidade de todos nós. Pedro teve uma experiência semelhante, a gente tem aquele episódio da pesca milagrosa, lá em Lucas 5, 4 até 8, quando Jesus diz a Pedro, lança as tuas redes aqui desse lado do barco, e ele então lançou, e o barco, depois deles terem passado horas e horas sem conseguirem pescar muita coisa, de repente o barco se torna cheio de peixes, e Pedro chega diante de Cristo, prostrado, reconhecendo que Cristo é santo. E depois, lá em Atos 3,14, o próprio apóstolo vai dizer isso. Ele vai chamar Cristo de o Santo. E é por isso que o Dr. Ryken diz, você deve se encontrar com Jesus Cristo, que é santo, santo, santo. Deve reconhecer sua desgraça, deve arrepender-se dos seus pecados, deve reconciliar-se com Deus, por meio da obra que Cristo realiza na cruz. E ele diz, só então você será muito útil no trabalho do Senhor. Enquanto isso não acontece, você está simplesmente funcionando mecanicamente e você não vai ter a utilidade devida. A gente precisa dessa experiência com Cristo para sermos úteis. Além disso, numa segunda aplicação, o Dr. Ryken vai dizer, e aí ele finaliza o capítulo dizendo, que com base em tudo isso, é que os crentes devem ser santos. Os crentes são chamados com um chamado santo, com santa vocação, 2 Timóteo 1,9. Eles são separados para Deus. É o texto clássico ali de Efésios 1:4, nós somos escolhidos, predestinados, eleitos para sermos santos. Em 4:24, agora à luz do que Cristo realizou, nós devemos viver agora em novidade de vida, como povo santo. E ele vai argumentar isso, que ser santo equivale a, em primeiro lugar, anunciar a santidade de Deus no nosso testemunho evangelístico. Ele vai dizer o quanto é comum hoje, como eu mencionei agora há pouco, pessoas que na evangelização se esquecem de mencionar, de destacar, de sublinhar a santidade de Deus. E as pessoas acabam crendo, mas na verdade estão acreditando em um evangelho capenga, que está faltando uma explicação, um esclarecimento sobre algumas partes dele. É muito importante nós não olvidarmos a doutrina da santidade de Deus na apresentação do Evangelho. Aquilo que os nossos pais reformados diziam, a gente só vai poder apresentar a salvação, a graça, depois de ter apresentado a lei. As pessoas precisam compreender do que elas estão sendo salvas. A gente precisa compreender isso muito bem e elucidar isso na nossa pregação, no nosso testemunho do Evangelho. Se a única coisa que você diz quando você pensa que está pregando o Evangelho é algo mais ou menos assim, olha, crê em Deus, que Ele te ama, Ele vai ajudar você, você está bem intencionado, mas isso ainda não é evangelização. Você precisa mostrar esse distanciamento, essa quebra de relação entre Deus e o homem por conta do pecado. E aí sim você vai explicar de que modo Cristo resolve o problema, quem é Ele e o que Ele faz para resolver esse problema. Só aí você praticou evangelização. Além disso, ele vai dizer que ser santo equivale a essas duas coisas. Uma delas, odiar o pecado, e a outra, amar a Deus por sua santidade. Então tem um aspecto negativo de distanciamento. Isaías, inclusive, menciona isso no início do seu livro. Ele diz, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Essa é uma tônica de toda a Escritura.
Então você pede a Deus que o afaste do pecado, você passa a odiar o pecado e você passa a amar a Deus por sua santidade. Reagan vai dizer que isso é totalmente contrário à nossa inclinação natural. Por conta dos efeitos da queda em nós somos inclinados a amar o pecado e a nos esconder, nos afastar de Deus. Ele diz, nós precisamos buscar a Deus, suplicando a Ele graça, suplicando que Ele nos vivifique, para que nós odiemos o pecado, odiemos aquilo que Ele odeia, e nós amemos a Deus por sua santidade. Tem alguns textos que são chocantes para quem não entende isso. Você vai encontrar, às vezes, os salmistas, às vezes outros escritores bíblicos, encontra isso bastante nos livros proféticos. Eu estou agora fazendo uma exposição sobre Amós, essa é uma tônica de Amós, Deus sendo louvado, Deus sendo engrandecido, porque Ele vai julgar as nações, porque Ele vai sentenciar os pecadores à condenação, Ele vai extirpar definitivamente, eternamente, os maus e o mal, no singular e no plural. Mal com L, mal com U. Deus vai extirpar. Um dos aspectos da doutrina da consumação é essa. A gente encontra em Isaías 15, o povo de Deus festejando, não é? Porque Deus agiu com justiça. A justiça de Deus é amada e celebrada pelo povo dele. Está lá no Sermão do Monte, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, como um desdobramento de uma caminhada, de um discipulado com o Deus que é santo. Amar a Deus por sua santidade, a gente encontra o salmista dizendo isso, Senhor, eu vou te louvar na beleza da tua santidade. Eles encontravam beleza, eles se rejubilavam, se alegravam. A nossa tradição também celebra isso, quando a gente canta Santo, 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 Deus onipotente, a gente celebra a Deus por sua santidade. E a gente louva a Deus por sua santidade. Reagan termina o seu capítulo dizendo isso. Ele diz, Isaías viu o trono dos céus no capítulo 6 do seu livro, João também tem uma visão do trono de Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, e quando João contempla o trono de Deus, lá em Apocalipse 4, 8, ali ele encontra também Deus sendo celebrado, dia e noite, e ele é celebrado de que modo? Santo, santo, santo. Ou seja, a gente encontra esta adoração sendo repetida diante do trono de Deus, dia e noite, sem cessar. Os seres angelicais, aqueles que cultuam a Deus, na comunhão viva com Ele, na eternidade, estão celebrando diante da presença de Deus, santo, santo, santo. Eles não estão lá preocupados, por exemplo, qual será o resultado da eleição 2022 no Brasil, ou será que tem parentes lá que ainda não... Eles não estão preocupados com essas coisas, eles estão diante de Deus, eles estão derramando-se em louvor diante do Senhor, dizendo, santo, santo, santo. E Reagan diz, se você ama a Deus, um dia esse também vai ser o seu trabalho, a sua tarefa. Você vai estar diante da presença de Deus, dizendo, santo, santo, santo. E aí ele conclui, louve ao Senhor na beleza da sua santidade, tanto quanto puder. Uma vez que a gente vai fazer isso na eternidade, vamos começar a fazer isso agora. Vamos começar a celebrar a santidade de Deus agora. Vamos começar a louvar a Deus por sua santidade agora. Essas narrativas, as narrativas do rei Uzias ficando leproso entrando no templo. A narrativa de Isaías sendo restaurado e recomissionado, também tendo a visão do templo celestial. Não são apenas registros de fatos que aconteceram, que têm a sua pertinência por registrar historicamente, mas porque eles comunicam bênçãos para o nosso coração, uma vez que essa escritura é meio de graça, ela está trazendo a história da salvação. Essas narrativas têm algo a dizer para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós. E daí a gente pode terminar esse momento trazendo um pouquinho disso aqui para a nossa missão como pastores, como professores, como líderes de grupos, como discipuladores. Quando a gente pensa nessa missão
que temos de Deus, estamos diante de um risco e de uma oportunidade. Veja só, é interessante o que Tiago diz. Ele diz que, olha, se alguns de vocês querem ser mestres, pensem bem no que vocês estão querendo. Está lá em Tiago capítulo 3. Porque o mestre vai ser cobrado de maneira diferenciada, ele é responsabilizado de uma maneira diferente. A gente corre que risco? O risco de ensinar, ou de fazer aquela visita para discipular, ou de pregar sem a experiência da sala do trono. Então você vai convocar as pessoas ao arrependimento, vai convocar as pessoas à fé, vai falar sobre a graça de Cristo, o poder do Evangelho, sem que você tenha tido essa própria experiência com a santidade de Deus. A experiência com a majestade de Deus equivale à experiência com a santidade de Deus. Aquele momento em que a santidade de Deus deixa de ser uma abstração, deixa de ser um construto teórico e teológico na nossa cabeça e se torna como uma chama no nosso coração, o momento em que nós somos tocados pela brasa do altar. Nós corremos esse risco e nós precisamos todas as vezes, antes de entrar numa sala de aula, dizer, me dê, ó Deus, essa experiência, a experiência com a Tua santidade. A gente percebe essa necessidade de vida com Deus, e a vida com Deus deflui de um encontro real com Ele. Então você vai falar para pessoas sobre o ser de Deus, e o pessoal vai sair da tua aula e vai dizer, puxa, essa pessoa conhece a Deus. Ela não está só reproduzindo o roteiro da revista de escola dominical. Ela está transmitindo também, né, esse conteúdo do roteiro, isso é importante. Mas ela está fazendo isso como um transbordamento da vida que ela tem com Deus. Então, que esse dia em que a gente está aqui se aproximando dessa presença de Deus, ouvindo os conteúdos aqui ministrados, participando das oficinas, que seja também um dia de reconciliação, um dia de purificação, um dia de recomissionamento. E como eu disse, eu não trouxe então algo que eu criei, o que eu trouxe foi uma exposição sobre o capítulo 9 do livro que você recebeu aí assim que inscreveu-se. E é desafiador a gente fazer isso também, você explanar o que consta no capítulo de um livro, né? No trecho de um livro. E é nesse sentido que eu vou falar sobre isso em uma oficina desse congresso, Ensino Transformador a partir de livros. Então, se você quiser saber como é que a gente cria uma aula baseada num capítulo de livro, eu estou aí aguardando você nessa oficina, você é meu convidado. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça que nos permite estar aqui. Eu peço a Deus que o Senhor nos abençoe. Agradeço pela vida do Dr. Ryken, por tudo que o Senhor realizou na vida dele, permitindo escrever esta obra que está sendo lançada neste congresso. Peço a Tua bênção sobre a saúde dele, que o Senhor o fortaleça fisicamente, espiritualmente. Ó Deus, peço também a Tua graça sobre nós. Te agradecemos por Tua palavra, por esses registros tão preciosos, ó Deus, sobre aquilo que transcorreu com o rei Uzias, sobre aquilo que transcorreu também com o profeta Isaías. Ó Deus, nós agradecemos por Cristo, por nosso Redentor, por quem Ele é, por tudo que Ele realiza por nós, e suplicamos, ó Deus, que a Tua graça nos alcance por meio de Cristo, que Teu Espírito aplique, ó Deus, esses conteúdos úteis da Tua palavra no nosso coração, e que isso produza em nós salvação, santificação e consolação. Traz-nos, ó Deus, para uma comunhão viva com o Senhor por meio desta palavra. Abençoa, Senhor Deus, o restante do que será realizado nesta manhã, neste dia. Nós nos encomendamos aos Teus cuidados e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.